Primeira questão eu digo, sulfato de cobre pode ser utilizado na agricultura como fungicida e também para transformar o álcool hidratado, uma mistura azeotrópica contendo 4% em massa de água em álcool anidro. Então eu estou te dando uma informação pertinente à resolução da questão e essa informação me diz o quê? Que nessa mistura azeotrópica, uma mistura que possui temperatura de ebulição constante, nessa mistura azeotrópica, nesse azeótropo, 4% em massa é de água. E, logicamente, 96% em massa seria de álcool. Tudo bem? Vamos lá. Assim, para obter-se 96 kg de álcool anidro significa o quê? Álcool isento de água, álcool sem água, álcool isento de água, à custa de cerca de 100 kg de álcool hidratado, a massa de sulfato de cobre anidro utilizada é aproximadamente. Então, o que a gente tem? Toda e qualquer questão de estequiometria, de onde você começa, qualquer que seja a abordagem da questão estequiométrica, você começa a partir da reação química devidamente balanceada. É a reação química devidamente balanceada que vai te dar as informações pertinentes à resolução da questão. Então eu tenho o sulfato de cobre e esse sulfato de cobre interage com 5 mols de água e se torna o sulfato de cobre hidratado, pentahidratado. Então o processo que remove água do álcool hidratado é esse. O sulfato de cobre interage com a água e forma o sulfato de cobre hidratado. Se eu tenho 100 kg de álcool hidratado e 4% deles são de água, significa o quê? Que nesses 100 kg eu tenho 4 kg de água. Isso tá claro? Então, a quantidade de água que eu tenho é de 4 kg. Repito, se esse álcool é hidratado 96%, significa que 96% é de etanol e os 4% restantes serão de água. Esses 4% correspondem a 4 kg de água. Muito bem, a pergunta é, sabendo que eu devo retirar 4 kg de água do processo do álcool hidratado, qual seria a massa de sulfato de cobre a ser utilizada? Tá ok? Então, interpreta a questão. Sabendo que eu tenho 4 kg de água a serem retirados, qual a massa de sulfato de cobre que deve ser utilizada para retirar isso daí? Considerando rendimento de 100%. Observe bem, sempre que não for feita uma referência a respeito do rendimento, considere esse rendimento como sendo 100%. E aí nós agora vamos, de posse da reação devidamente balanceada, estabelecer a nossa relação estequiométrica, que seria o quê? Olhando para a reação, eu tenho 1 mol de sulfato de cobre, tá certo? 1 mol de sulfato de cobre interage com 5 mols de água, da mesma forma que esses 4 quilogramas de água irão, interagir com a massa M. Muito bem, nós já estabelecemos a nossa relação estequiométrica. Entretanto, é conveniente você observar o seguinte, nós temos aqui massa. Portanto, onde eu leio mol de sulfato de cobre, eu devo ter massa. Da mesma forma, aqui, 4 kg de água é massa. E da mesma maneira, onde eu leio mol de água, eu devo pôr massa de 1 mol de água. É comum, é normal, é frequente que essas massas molares já sejam fornecidas, mas se elas não forem, eu tenho que te dar dados, eu tenho que te dar informações para que você possa calculá-las. Ora, veja no enunciado que elas já são fornecidas, o que significa que nós vamos para o nosso segundo momento. Então, 1 mol de sulfato de cobre, 160 gramas de sulfato de cobre, estão para 5 vezes 18 gramas de água, assim como
essa massa de 4 kg de água estariam para uma massa M. Antes que você me pergunte, e aí, Wagner, eu devo mudar essas massas de gramas para quilogramas e tal? Não. As massas são proporcionais. Uma vez que elas são proporcionais, da forma que aqui está expresso, você pode fazer a sua continha com tranquilidade. Essa massa M fica, portanto, 160 gramas, que multiplica 4 quilogramas, tudo isso dividido por 5 vezes 18, tá certo? 5 vezes 18 gramas. Perceba que eu vou cancelar gramas com gramas e a minha resposta estará exposta em quilogramas. Massa M essa aqui será 7,11 quilogramas de sulfato de cobre, tá ok? Então, observa bem a nossa estequiometria, o nosso fundamento elementar de estequiometria. Estabeleça uma relação em mols entre o que é pedido e o que é fornecido, corrija, viabilize essa proporção, resolva essa proporção, obteremos o nosso resultado. Portanto, o item correto para a primeira questão, item D de dado.